Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, mais uma vez, muito bem-vindos aqui à minha bagunça, meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o capítulo 17 da Era dos Extremos, capítulo com o título de Morre a Vanguarda, as artes após 1950. O que acontece? Durante o século XX, as artes elas mudaram assim completamente por causa das transformações sociais e também tecnológicas. A tecnologia ela começou basicamente a influenciar tudo, né? Tanto da música quanto ao cinema. E fez com que a arte ela virasse assim, algo mais acessível, mais popular entre as pessoas. As fronteiras entre o que era assim, considerado a alta cultura e o que era considerado popular foram se misturando. Com a chegada da televisão, rádio e depois até mesmo o videocassete, né? Isso acabou mudando, né, o jeito como as pessoas consumiam a cultura. Além disso, o centro das artes deixou de ser só a Europa, né, e passou a incluir outros lugares, né, os Estados Unidos, a Ásia, né, também aqui, né, na América Latina. Enquanto os regimes autoritários eles também produziam arte mais marcante, né, mesmo sobre um estado de depressão. Para você que está caindo aqui de paraquedas, vindo pela primeira vez, isso aqui é um resumo da obra A Era dos Extremos, do Hobsbawm. Aqui no canal tem playlists com os demais livros da coleção, separado por capítulos, por partes, tudo direitinho. Se for do seu interesse, pode dar uma conferida. E a dinâmica aqui também é muito simples. O resumo vai ficar na tela e eu vou trabalhar esse conteúdo com vocês. Beleza? Bom, o conteúdo está aqui no notebook, na minha frente. Sem mais delongas, deixa eu começar aqui a leitura, pessoal, para a gente poder fechar o livro o mais rápido possível. Faltam só com esse aqui mais 2 capítulos, né? Bora lá. Bom, no século XX, né, que foi um período assim cheio de mudanças, as artes elas ficaram assim super conectadas ao que estava rolando na sociedade e também nas tecnologias, né? Antes a gente costumava ver a arte como algo mais separado, mas as coisas de fora, né, e especialmente as novas tecnologias, elas começaram a influenciar muito o jeito como a arte era criada e até como as pessoas consumiam essas artes, né? Aquela divisão entre assim a arte que era considerada arte séria, né? Coisa feita só para e a coisa que era feita só para entreter começou a desaparecer porque as tecnologias elas começaram a aproximar tudo, né? Com isso, o que era considerado erudito antes, né? E também o que era considerado popular virou quase que uma coisa só. As inovações, acabei de falar, por rádio, TV, né? Depois mesmo videocassete, até mesmo a internet, elas fizeram a arte estar assim, em todo lugar, de várias maneiras diferentes, né? Tornando essa arte mais acessível para muita gente, pessoal. As inovações tecnológicas elas mudaram assim completamente a forma de como as pessoas consumiam cultura, e especialmente a música, muito importante. Coisas assim como por rádio e o gramofone. Esse eu confesso que eu não conheço. Gramofone, quiser depois dar uma pesquisada. Depois veio fita cassete, né, e também os tocadores portáteis, né, Discman, Walkman, né, dos anos 70 ali aos anos 90, início dos anos 2000, eles tornaram assim bem mais fácil para todo mundo ouvir música em qualquer lugar. E isso teve efeitos bem grandes, até mesmo pessoal políticos, assustem-se. Como no caso das gravações dos discursos do Ayatollah Khomeini, acho que é assim que é a pronúncia, que esses discursos eles se espalharam durante a Revolução Iraniana. A televisão também foi um marco, apesar de não ser assim tão portátil quanto o rádio. Não dava para se levar a televisão assim debaixo do braço. A TV ela acabou trazendo imagens, né, e movimento para dentro da casa das pessoas e ficou acessível também para as classes mais pobres, né, como aqui no Brasil, por exemplo, nos anos 80, quando mais de gente, 80% da população já tinha acesso à TV. E o videocassete, né, que por sua vez deu mais liberdade para as pessoas escolherem o que e também quando assistir, começando assim uma era em que basicamente era possível ter um mundo de opções de entretenimento
dentro da sua casa. Essas mudanças tecnológicas, gente, assim, elas mudaram bastante como as pessoas viviam a arte e como elas interagiam com essa arte, né? Antes, as coisas aconteciam de maneira mais linear, ou seja, a pessoa ela começava e terminava a experiência de uma vez só, numa tacada só. Mas com a tecnologia, né, esse tipo de consumo ele acabou se tornando mais fragmentado e também mais rápido. As pessoas podiam mudar de canal a qualquer momento, pausar a TV, voltar e repetir as cenas. A música eletrônica e os sons feitos por tecnologias também passaram a ser muito usados, enquanto os comerciais de TV, gente, eles ficaram bem mais técnicos, bem mais sofisticados, com assim, histórias mais curtas e também mais impactantes, né? Até as artes mais tradicionais que não foram assim tão afetadas no começo, elas começaram a sentir o impacto dessa mudança tecnológica, né? Mostrou como que a tecnologia realmente transformou, especialmente as formas do entretenimento popular. Galera, depois da Era das Catástrofes, as grandes guerras, né? As crises do século XX, o mundo das artes ele começou a se espalhar para além da Europa, né, que era até então o grande centro cultural do planeta, né? Nova York virou um ponto forte para as artes visuais, meio que assim, roubando a cena das capitais europeias, né? No campo da literatura, o Prêmio Nobel começou a dar mais atenção para autores fora da Europa também, como o nigeriano, acho que é Wole Soyinka, acho que essa é a pronúncia, tá descrita aí no resumo, que ele ganhou o Nobel de Literatura em 1986. No cinema, gente, os cineastas dos países como o Japão, também na Índia, eles ganharam assim destaque global. A coisa estava realmente se espalhando, né? Eles fizeram obras que marcaram a história do cinema. Na arquitetura, gente, aqui Brasília, né, que foi projetada pelo Oscar Niemeyer, e também o Museu Nacional de Antropologia no México, eles mostraram que essa mudança era realmente muito presente, né, no mapa cultural do mundo. Cada parte do planeta estava tendo as suas obras e as suas áreas de destaque no ramo das artes, de um modo geral. E apesar de mais dinheiro, né, mais recursos começarem a circular no mundo das artes, isso assim nem sempre significou que a cultura ficou mais vibrante, né, mais inovadora. A arte ela estava se globalizando, mas nem sempre com o mesmo impacto criativo que tinha antes. Depois da Segunda Guerra, os grandes centros artísticos da Europa não estavam mais no auge como antes, né? Acabei de comentar sobre isso. Exemplo aqui da França, ela perdeu bastante, né, do impacto que tinha nas artes visuais e também na literatura. Enquanto a Itália, né, ela brilhou por um tempo com o neorrealismo no cinema, mostrando histórias bem reais e emocionantes sobre a vida pós-guerra. No Reino Unido, Londres virou um ponto importante para a música, também para o teatro, né? Mas os escritores ingleses da época eles não chamaram tanto atenção. Curiosamente, a poesia irlandesa conseguiu se destacar bastante nesse período, né? Já ali na Alemanha, estava dividida, né, entre o Ocidente e o Oriente. Isso também se refletiu na arte, pessoal. No lado ocidental, não teve muitas inovações artísticas de peso. No lado oriental, mesmo com toda a repressão comunista, surgiram escritores e também cineastas que eles conseguiram brilhar até mesmo no cenário internacional. Foi um período assim de bastante altos e baixos lá na Europa, né? Bem diferente do que esses países tinham vivido antes da guerra. Sobre o regime comunista, gente, a cultura ela teve uns momentos bem interessantes, né? Especialmente quando a censura e o controle político deram uma folguinha, né? Uma aliviada, né? Países assim, exemplo aqui, Polônia, Tchecoslováquia, também a Hungria, começaram a se destacar no cinema, né? Eles começaram a criar filmes incríveis que ganharam até fama mundial, né? Mesmo nos tempos de repressão. Na União Soviética, a literatura, especialmente a poesia, gente, conseguiu sim se manter forte,
Mas nas artes visuais, né, eles ficaram bastante engessados pelo realismo socialista, né, que era tipo assim, um padrão obrigatório que era muito, muito, muito limitante, né? Já na China, durante a Revolução Cultural do Mao, a coisa assim foi bem mais pesada, né? As expressões artísticas, elas foram praticamente destruídas. Todo mundo tinha que assim seguir rigidamente a linha do governo, né? Ainda assim, em algumas partes desse bloco comunista, o cinema, né, e também a literatura surpreenderam e acabaram florescendo, aproveitando assim os investimentos do governo e também os raros momentos de liberdade criativa que esses caras tinham. Então, como era muito raro, quando tinha esses momentos, eles tocavam para frente. Durante o apartheid, gente, na África do Sul, muitos artistas, né, intelectuais também, eles davam voz ao povo, especialmente porque nesses lugares não tinha democracia de verdade, né? Com menos liberdade de imprensa, ou seja, enquanto o governo controlava tudo, eles criavam música, livros, filmes, né? Também outras artes para poder expressar o que as pessoas sentiam, o que as pessoas enfrentavam. Na América Latina e também na Turquia, por exemplo, muitos desses intelectuais eles sofreram bastante, né? Eles foram perseguidos, presos, exilados, tiveram também suas obras censuradas, né? Só que mesmo assim, essa luta deles acabou gerando produção cultural também cheia de significado, né? Marcadas pelas experiências difíceis que esses artistas viveram. Na Europa Oriental, depois da Segunda Guerra, alguns artistas eles começaram a sua carreira assim, cheios de esperanças, né? com promessas de mudança e tudo mais. Só que com o tempo eles perceberam que tanto os regimes autoritários quanto as ideias trazidas do Ocidente não eram tão boas assim, não se encaixavam tanto. Então as obras desses caras eles começaram a mostrar um olhar mais crítico, um olhar mais realista sobre a vida nesses lugares. Tanto no mundo socialista quanto em muitos dos países do terceiro mundo, os intelectuais eles tinham assim um baita prestígio e uma certa moral na sociedade, mesmo nos governos mais rígidos. Na América Latina, né, vamos trazer o exemplo para cá, alguns escritores famosos, muitas vezes eles viraram diplomatas, né, ou até ocupavam cargos importantes no governo. Já em outros lugares, né, Tchecoslováquia está aqui no exemplo, até mesmo na Lituânia, os artistas eles chegaram até, gente, a se tornar presidentes. Virou absurdo, mas sim, rolou. Já nas economias de mercado, pessoal mais avançadas, tipo os Estados Unidos, a Europa Ocidental, tudo mais, era bastante raro ver intelectuais se jogando assim na política. Teve, claro, algumas exceções, né? Como aqui no resumo descreve, né? O André Malraux, na França, acho que é assim que se pronuncia. Depois da Segunda Guerra, tanto os governos quanto as empresas elas começaram a investir mais nas artes, né? Nos Estados Unidos, os magnatas, gente, faziam doações para museus, né, ou até mesmo coleções de arte, não só para promover a cultura, se liga só. Mas eles também queriam fazer isso para poder mostrar status, né, para parecerem super sofisticados. Era um jeito assim de combinar a arte com prestígio social. As artes também entraram forte nas universidades e elas acabaram criando assim uma espécie de elite cultural, entre aspas, né, que curtia as coisas mais clássicas, tipo a ópera, né, grandes obras literárias e tudo mais. Ao mesmo tempo, a indústria do entretenimento ela começou a bombar com a cultura popular, né? Pô, filmes, músicas, até mesmo esporte, que eram consumidos, sim, basicamente por todo mundo. Né? Cultura popular, cultura de massa. A massa começou a consumir bastante esse tipo de entretenimento. E isso criou uma divisão, assim, bastante clara entre o que era considerado a alta cultura, né? A mais sofisticada, a mais elitista, e a cultura popular, que era mais acessível às pessoas, né? Era vista até de uma forma mais descontraída. Apesar dessa separação, de vez em quando essas duas culturas elas meio que se misturavam quando, assim, temas clássicos eles apareciam em comerciais ou músicas usadas, né, até mesmo nos estádios, né, isso era bastante interessante. Só que com o tempo, acessar a cultura mais erudita ficou quase que exclusivo para quem tinha educação superior. Pois é, é isso aí.
E isso aumentou a distância entre as classes sociais, né? Acabou também aumentando essa distância. Em países aqui, como por exemplo na Grã-Bretanha, isso era muito nítido. Por quê? A cultura que você consumia dizia muito sobre a sua posição social e também o teu nível de educação. Ali na segunda metade do século XX. A expansão das universidades mudou assim, bastante a maneira como a arte e a literatura funcionavam, gente. Muitos artistas e escritores também, eles começaram a trabalhar dentro das próprias universidades, recebendo salários e também bolsas que garantiam uma certa estabilidade financeira para essa galera, né? Isso acabou criando um estilo de livro chamado Romance do Campus. Bom guardar essa informação. Que ele misturava histórias comuns, né, do dia a dia com temas relacionados à vida acadêmica. Muito interessante, né? Mas, assim, essa proximidade com a academia acabou trazendo algumas complicações. Os escritores eles passaram a criar obras assim mais difíceis de se entender, cheias de ideias para debates e discussões bastante específicas. Quase que assim, como se eles fossem feitas somente para especialistas. Ao mesmo tempo, os críticos eles começaram a dizer que o sentido de uma obra não dependia assim mais tanto do que o autor queria dizer, mas sim de como o leitor a interpretava. Cara, isso tem uma diferença muito grande, tá? Muito grande mesmo. Isso assim acabou basicamente virando a mesa e afastou tanto a arte quanto a literatura do público em geral, né? Acabou deixando tudo mais fechado, mais inacessível, porque afinal de contas o padrão de escrita, o padrão de oratória mudou. Não era uma coisa mais tão popular, era uma coisa mais técnica. As artes plásticas, gente, e a música clássica começaram a perder aquele brilho de inovação que eles tinham nos séculos anteriores, né? A escultura também, né? Por exemplo, acabou ficando sendo deixada meio de lado, né? Não chamava mais tanta atenção. A pintura, a música clássica também tiveram bastante dificuldade para poder criar nomes, né? Ou obras novas que marcassem todo o mundo ali depois de 1950. Mas isso assim não quer dizer que não existia artistas talentosos nesses segmentos, né? Eles só começaram a explorar outros caminhos, como assim, criar trilhas sonoras para filmes, né? Ou séries de TV, outras produções audiovisuais. Era uma maneira de manter a música clássica viva. Pode reparar que até hoje, cara, a maioria dos filmes tem uma trilha sonora impactante. E a maioria dessas trilhas sonoras são compostas por elementos de música clássica. O cinema, gente, com isso, acabou roubando, né? A cena como o principal meio de expressão artística da época, né? Ele se tornou, assim, mais importante do que romances ou até mesmo o teatro. Foi um boom espetacular, né? O cinema conquistou assim um impacto cultural e popular que assim esses formatos mais tradicionais eles não conseguiam mais alcançar, ou seja, o talento artístico ele continuou vivo, só que ele começou a ser realmente adaptado aos novos tempos, aos novos formatos. A transformação cultural do século XX ela foi assim, muito influenciada pela explosão da sociedade de consumo. Gente, é importante ter isso em mente. Isso aí acabou mudando a forma como as pessoas se expressavam artisticamente. As coisas ligadas ao consumo e também ao entretenimento, como por exemplo propagandas, né, músicas populares, elas passaram a fazer parte do dia a dia dessas pessoas, né? Enquanto os gêneros mais clássicos, também a literatura, começaram a perder espaço. Um exemplo maneiro disso foi a pop art, gente, a arte pop, que foi assim um movimento artístico liderado por nomes como Andy Warhol, dentre outros, que ele usava imagens de produtos comuns, como por exemplo lata de sopa de refrigerante, para transformar o comercialismo em arte. Galera que viveu ali nos anos 90, pô, viu muito disso, principalmente na TV. Já o rock, né, o rock and roll, mostrou assim como uma parada que começou como expressão popular espontânea acabou simplesmente sendo abraçado e explorado pela indústria da música. Anos 80 que o diga, muita coisa. Anos 90 também, né?
No modo geral, as artes elas passaram assim a ser mais acessíveis, né? E feitas para quem? Pro grande público. E isso enfraqueceu aquela ideia de alta cultura. Acabei de comentar sobre isso há pouquinho tempo. A alta cultura, né? A cultura mais sofisticada, feita por um grupo mais elitista, né? Isso trouxe assim uma cultura mais voltada para as massas, de acesso para todo mundo. O modernismo, gente, que apareceu no final do século XIX, ele foi assim como uma espécie de grande revolução nas artes. Ele quis quebrar com as regras mais tradicionais, que eram muito influenciadas pelas ideias liberais e burguesas daquela época. Esse movimento, ele apostava na inovação e também na criação de coisas novas, né? Porque ele acreditava que a arte precisava acompanhar as mudanças rápidas, né? Tanto da sociedade quanto as novas tecnologias que estavam se apresentando, né? Aparecendo, crescendo. Na prática, gente, o modernismo, assim, ele trouxe formas diferentes de se fazer arte, né? Como, por exemplo, o cubismo e também o dadaísmo. Importante dar uma olhada mais a fundo depois. Que eles estavam, assim, muito focados em criticar o que era considerado o normal, pessoal. E assim, propor uma parada completamente diferente, né? Só que, apesar deles quererem se afastar das tradições, o modernismo, assim, ele não era uma coisa só. Com o tempo surgiram contradições dentro do próprio movimento, gente. E com isso, apareceram novas correntes, como, por exemplo, o niilismo artístico, que é importante também dar uma olhada mais a fundo, que eles questionavam até mesmo o próprio conceito de arte. É uma parada muito louca. E apesar, assim, de todos os desafios, o modernismo ele conseguiu se destacar durante a primeira metade do século XX, especialmente onde? Estados Unidos e Europa, né? Ele se tornou algo bastante associado aos valores ocidentais, que teve assim um impacto muito grande, principalmente na arquitetura, gente. Mudou as paisagens urbanas, né? Com projetos grandes, projetos importantes, como o World Trade Center. E também o estilo internacional de design. Só que assim, em outras áreas, como por exemplo a pintura, a escultura, o impacto do modernismo depois da Segunda Guerra foi bem menor, né? O que se via era uma produção menos marcante do que na época entre as duas guerras, né? E além disso, o surgimento de novas formas de se fazer arte, como a pop art, acabei de falar, né, fez com que a influência do modernismo ela fosse também diminuindo, né? E também a abstração modernista perdeu o seu domínio. A partir dos anos 60, o pós-modernismo ele surgiu como uma espécie de reação ao modernismo, né, que estava chegando no fim. Ele estava meio que ali no final, nos seus últimos dias. Ele se afastou das ideias e dos padrões estéticos que o modernismo defendia, gente. Na arquitetura, o pós-modernismo, ele permitiu assim uma mistura de estilos diferentes, né, sem se prender a um estilo só. Nas artes e também nas ciências humanas, ele trouxe uma visão mais cética das coisas, né, desacreditando da ideia de que havia uma verdade absoluta, um progresso certo, né? Em vez de acreditar que a arte deveria seguir sempre uma linha de evolução, o pós-modernismo ele passou a questionar, galera, tudo isso. Isso também influenciou como filosofia, sociologia, até mesmo a história caminhavam, né? O movimento ele causou grandes divisões entre as pessoas. Algumas lamentavam o fim das grandes ideias sobre as artes, enquanto outras elas viam no relativismo, né, que é a ideia de que tudo depende do ponto de vista, uma nova maneira de se expressar. O pós-modernismo, galera, ele foi além das artes. Ele começou a influenciar a forma como as pessoas viam a realidade e criavam cultura. Criavam não, criam cultura. No começo ali do século XX, os artistas, como por exemplo os cubistas, né, e também alguns compositores, eles queriam quebrar as antigas tradições e mostrar a complexidade do mundo através das novas formas de arte. Porém, muitas vezes essa galera se deparava com contradições entre o que eles queriam transmitir e
como que eles estavam fazendo, isso acontecia. Além disso, gente, a sociedade da época era muito focada em produção em massa, né? Eles dificultavam a ideia de um artista sozinho criar a sua obra. A arte ela começou a se tornar mais colaborativa, mais tecnológica, com o cinema, né, como um grande exemplo que tornou possível a criação em grande escala e a reprodução de obras de arte em massa. Cara, e isso aí é até hoje. Só você vê em qualquer tipo de manifestação artística, né, ou tecnológica. Vou pegar dois exemplos. Um exemplo aqui, o cinema. Pô, estúdio. Qualquer estúdio que você for pesquisar, são vários e várias pessoas trabalhando nos projetos. Tecnologia, né? Vou pegar a indústria do videogame, também com os estúdios de desenvolvedores. São muitas pessoas trabalhando. Tem uma exceção ou outra ali? Tem. Só que o padrão é esse. A transformação que aconteceu, gente, fez com que as pessoas elas passassem a se relacionar com a arte de maneira um pouco diferente, né? Antes, a arte era uma parada mais pessoal, mais de apreciação individual. Só que com o tempo ela se integrou ao dia a dia, né? De uma forma mais variada da população. A tecnologia ajudou a espalhar a cultura, né? De uma forma assim bem mais ampla, só que muitas vezes de um jeito bastante superficial, galera. Fazendo com que assim, as diferenças entre a considerada arte elevada, né? A mais tradicional, mais refinada, e a arte popular fossem menos claras. A tecnologia, como eu falei, espalhava a cultura de uma forma mais ampla, mas fazia com que essas diferenças se tornassem menos evidentes. E isso fez com que assim, fosse mais difícil julgar sobre as obras de arte pelos padrões antigos de qualidade, pessoal, né? Já que o mercado de massa e a pós-modernidade, eles acabavam relativizando esses critérios estéticos. Acabei de falar sobre isso. Mesmo assim, as pessoas elas ainda tentavam separar o que era considerado bom do ruim, o que era mais sério do que era mais trivial, por assim dizer. Até mesmo quando se tratava, gente, de produtos culturais mais simples e mais comerciais, as pessoas começavam realmente a querer fazer essa divisão. Há um tempinho atrás eu falei para vocês que tanto a pintura quanto a escultura, elas começaram a perder mais destaque. O que aconteceu? Elas passaram a ser mais apreciadas por grupos pequenos, grupos acadêmicos, né? A galera mais elitizada. Enquanto isso, gente, novas formas de arte, jazz, rock, ganharam muita importância na cultura, né? O exemplo aqui, Louis Armstrong, difícil você não ter ouvido falar esse nome. Eles foram reconhecidos pela sua genialidade, mas a conexão emocional com a música, por exemplo, dependia muito do contexto e também das experiências de cada pessoa. Isso funciona até hoje. No século XXI, cá estamos, a importância das artes, gente, ela ainda é um pouco incerta. Enquanto as ciências elas continuam a crescer bastante de uma forma mais clara, mais concreta. E assim a gente fecha o resumo do capítulo 17 da Era dos Extremos. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Se você sobreviveu até aqui, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando. Muito importante, se eu deixei passar alguma coisa do capítulo, comenta aí, é um resumo, então afinal de contas sempre acabo deixando passar alguma coisa. Se tiver alguma leitura complementar, deixa aí também que eu faça um resumo pra gente trocar ideia. Próximo vídeo, capítulo 18. Valeu, forte abraço, beijo no coração, bons estudos, fui!